Como garantir aprovação em medicina este ano de 2024? Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou especialista nos vestibulares de medicina da Banca VUNESP e esse perfil existe para você ser aprovado em medicina em menos de um ano, tá? Então, olha só, primeira coisa que muita gente vai perguntar é: Débora, é realmente possível ser aprovado em medicina em menos de um ano? Sim, é possível. Débora, como que eu garanto a minha aprovação em medicina em menos de um ano? Aí essa pergunta já não é tão simples e eu vou desmembrar aqui um pouco com você, vou tentar explicar algumas coisas e já vou pedir para você se inscrever no canal, seguir no Instagram. Por quê? Porque nós vamos ter algumas linhas editoriais aqui no canal sobre resolução de prova, sobre análise de provas. Eu vou analisar alguns contextos de palavras-chave, então vai ter muita coisa boa nesse canal para você esse ano. Então, para você não perder nada, para você não ficar de fora, para você não perder essas dicas que valem ouro para sua aprovação, então não perde mais tempo. Já se inscreve no canal, liga o sininho para toda vez que a gente postar alguma coisa, tiver live, você ser notificado. Então, lembrando que nós vamos ter muitas coisas boas, tudo direcionado para as provas da Banca VUNESP. Então, Débora, eu quero fazer FAMERP, quero fazer FAMEMA, quero Unifesp. Esse perfil aqui é para você. E eu sempre gosto de lembrá-los que, quando a gente fala de VUNESP, nós estamos falando de uma empresa que prepara mais de 40 vestibulares de medicina por ano. E dentro desses 40 vestibulares, nós temos 5 faculdades públicas e mais de 35 particulares. E dentro desse grupo de provas tem vários níveis, várias características e estão as melhores faculdades de medicina do nosso país. Então você não pode deixar de fazer VUNESP, não pode desconsiderar essa possibilidade, ok? Então, se você nunca pensou nisso, coloca no radar aí. VUNESP tem que ser uma opção para você. E mais que uma opção, é você ter uma coisa que é muito bacana, que é ter certeza que é possível passar em menos de um ano. Débora, mesmo na Unesp, mesmo no Einstein, que são faculdades extremamente concorridas? Sim, mesmo nessas faculdades extremamente concorridas, isso é possível. Você conseguir sua aprovação em menos de um ano. E agora eu vou te explicar por que isso é possível. Débora, como que eu faço então para garantir a aprovação em 2024? Estou gravando esse vídeo aqui no mês de fevereiro. As provas dessas faculdades mais concorridas, elas acontecem no final do ano, geralmente novembro, dezembro, né? Então nós temos aí os vestibulares. Como que eu faço para começar a estudar em fevereiro e garantir a minha aprovação em novembro, dezembro? É um espaço de tempo curto, relativamente curto. Lógico que é um período que exige muita dedicação, muito tempo de estudo, muito empenho, muito foco, mas é um tempo curto para tudo isso, certo? Débora, isso é realmente possível? Sim. Só que nós temos pilares fundamentais para que isso aconteça. Quando é e por que não dá certo para muita gente? Gente, uma coisa importante para vocês terem consciência aqui. A maioria, boa parte, um número muito grande de alunos que prestam vestibular de medicina, eles não passam e eles ficam 3, 4, 5, 6 anos tentando para passar. E isso quando o aluno não desiste e vai fazer outra coisa. E aí eu apareço e falo que é possível passar em menos de um ano, né? Parece incoerente. Não é incoerente. Isso tudo é método, é formato de estudos, como várias outras coisas na vida que a gente poderia ficar horas aqui citando. O que eu preciso entender? Existe um pilar fundamental ou alguns pilares fundamentais para que você faça uma prova. Isso eu estou falando do vestibular, mas para concurso, para qualquer outra prova, você precisa desses pilares. Depois que você fizer medicina para fazer a residência, que você vai ter que fazer a prova, você vai ter que conhecer esses mesmos pilares para conseguir sua prova de residência também. E Débora, quais são esses pilares? Eu tenho que pensar o seguinte: existem pessoas dentro dessa empresa que prepara essa prova. Existe um padrão de prova, existe um roteiro para elaborar essa prova, existe uma cartilha por trás desse vestibular. E que os professores que vão elaborar, eles precisam seguir essa cartilha. Exatamente. Então, olha só, o professor que vai elaborar a prova de Química da Unesp, de Física da Unesp, a prova de Redação ou qualquer outra que seja, ele não pode simplesmente tirar assuntos da cartola, da ideia dele, e ele coloca lá o que ele quiser, no grau de complexidade que ele quiser, para falar o que ele quiser. Não, isso não existe.
A Banca VUNESP, inclusive, ela treina os professores como que tem que ser feito, como que a prova tem que ser elaborada, o que é ou não é permitido. Os professores também têm coisas que não são permitidas serem feitas na prova. Da mesma forma que tem coisa que não é aceito para você como resposta, também não é aceito o professor como elaborador. Então, existe todo esse processo de preparação. E o primeiro pilar, dessa prova, para garantir a sua aprovação, é entender uma coisa. A prova que você vai fazer, independente de qual vestibular seja, se é pública, se é particular, se é muito ou pouco concorrida, se é da Banca VUNESP, o primeiro pilar que você precisa entender é que existem alguns conteúdos que sempre vão ser cobrados na sua prova. Débora, existe isso? Existe. E isso tem nome dentro da banca. E qual que é o nome dado para isso? Conteúdo base. Então, a banca, ela tem ali 2 pilares fundamentais. Tem um conteúdo, os conteúdos que fazem parte da banca que não vão ser tirados, independente de que nível de complexidade que é a prova, se ela é pública, se ela é particular, se ela é muito ou se ela é pouco concorrida, aquele conteúdo vai cair. É claro que não vai cair da mesma forma. Então, eu gosto sempre de usar exemplos, principalmente de matemática, porque eu acho que é muito fácil vocês visualizarem, tá bom? Vou pegar aqui uma questão de geometria plana de matemática que cai na Unesp, não é igual a que cai na Unisa, na São Caetano, na FAMEMA, não é na São Camilo, não, mas todas elas têm geometria plana. Se eu for na FAMERP, tem geometria plana. Se eu for na Unifesp, tem geometria plana. Muda o quê? Grau de complexidade, a característica desse vestibular, o formato da questão, mas você vai encontrar geometria plana lá. Por quê? Porque a geometria plana, ela faz parte do que a gente chama de conteúdo base da banca. É um conteúdo que nunca vai ser tirado nunca é muito tempo, né, gente? Mas pelo menos esse ano de 2024 não vai ser tirado. E em qualquer prova que você vai prestar da Banca VUNESP, independente de qualquer uma das 40, então vai ter. Isso é o conteúdo base. Qual que é o primeiro pilar, então, para você garantir a sua vaga em Medicina esse ano de 2024? Conhecer todos os tópicos de conteúdo base. Então, todos os tópicos de conteúdo base de matemática, todos os tópicos de física, de conteúdo base de física, conteúdo base de química, conteúdo base de geografia, de história, de gramática, e aí vai. Beleza, eu domino todos esses conteúdos que são base, resolvo exercícios, tiro dúvidas, entendo as particularidades, conheço as âncoras, conheço os comandos, treinei exatamente como vai cair na minha prova. Beleza, fiz isso? Fiz. Esse é o primeiro pilar para você conquistar a sua vaga. Segundo pilar, Débora, aí entra o outro ponto fundamental aí da banca. Então, tem esses conteúdos que são base. E uma coisa importante, tá? Antes a gente entrar nesse outro pilar aqui, que é o conteúdo específico, tem uma coisa importante. Débora, todos os tópicos de conteúdo base vão cair na prova? Não, gente. Claro que não. Por quê? Porque existe uma coisa chamada equivalência de grau de complexidade. Vou dar exemplos aqui. E aí eu vou pegar a química, porque fica mais fácil de mostrar isso para vocês na equivalência. Vamos supor que eu tenha 20 tópicos, vou pegar 20 que é o máximo que vai ter ali. 20 tópicos de química que eu preciso dominar, que fazem parte do conteúdo base. Nós vamos ter 20 tópicos de química na prova? Impossível. Tem prova que só tem 4 questões de química, não tem como eu abordar 20 tópicos, Débora? Não tem. Só que o que eu faço? Existem equivalências de dificuldade. Então, desses 20, cai um ou outro, ou outro, ou outro. Por exemplo, vou pegar aqui, raio atômico e, por exemplo, tipo de interação. Essas duas matérias, elas fazem parte de química geral. São duas matérias importantes para a banca, é muito comum você ver essas palavras dentro das nossas provas, só que geralmente cai uma ou cai outra. Tabela periódica, então tem todos os tópicos ali de conteúdo geral, e aí cai um ou outro. Só que é lógico, a gente não tem como falar assim, então estuda só tabela. Não, eu não vou correr o risco. Eu vou pegar todos os tópicos de conteúdo base e vou dominar. Por quê? Ou cai um ou cai outro. Ele vai por equivalência. É claro que é possível prever mais ou menos o que vai cair?
É porque você tem o histórico ali das provas, tem uma noção de como que funciona, qual o ciclo que essa prova está esse ano, porque para quem não sabe a prova tem ciclos, então ela vai mudando e vai alterando. Então dentro do ciclo que a prova está, tem como você ter uma noção. Então essa matéria aqui não é provável, é essa, mas você não vai descartar. É importante que você veja todas elas. Por quê? Equivalência. Tudo bem? Então cai uma ou cai outra. Então o que eu preciso fazer? Garantir todo o conteúdo base daquela banca. No caso aqui é a VUNESP. Garantir, Débora. Sei tudo de conteúdo base, sei tudo que eu precisava saber. Aí nós vamos para um outro pilar extremamente fundamental, que é o segundo, conteúdo específico. Quando eu falo conteúdo específico, talvez eu sinto às vezes que alguns alunos não entendem muito bem o que eu estou falando, mas isso é importante você entender. O que é o conteúdo específico? São conteúdos que são destinados para algumas faculdades. Por quê? Porque esse conteúdo avalia determinada característica do candidato que é importante para aquela faculdade. Simples assim. Então, veja bem, o Einstein, ele quer um perfil de candidato dentro da faculdade dele. A FAMERP quer um perfil de candidato. A Unesp, outro perfil de candidato. E aí vai. Cada prova tem o seu perfil definido. Claro que não é 100% garantido, né? Mas é possível fazer bem próximo. Existem alguns conteúdos que eu consigo traçar ali aquele perfil, eu consigo filtrar aquele perfil. Então, tem conteúdos que são colocados dentro de algumas faculdades de forma proposital. Por quê? Porque para aquela faculdade, aquele conteúdo é específico, ou então de acordo com a faculdade, olha, para o aluno se dar bem no curso de medicina aqui, ele tem que saber o mínimo para ele entrar, são esses conteúdos aqui. Então, a prova é baseada naquilo. Então, tem conteúdos que só vão cair na FAMERP, por quê? Porque para a FAMERP, o aluno, para dar conta da faculdade, para ele conseguir levar a faculdade de medicina, ele tem que ter o mínimo, e o mínimo que ele precisa é aquilo. Então, tem conteúdos específicos da FAMERP. O Einstein tem outro perfil, que é um perfil completamente diferente da FAMERP. Então, ele fala o seguinte, olha, para o aluno conseguir se dar bem no curso de medicina aqui, para ele ser um aluno de sucesso aqui, ele precisa no mínimo disso. Então, a prova ela é baseada nisso. Só que, às vezes, tem alguns conteúdos que não fazem parte do conteúdo base. Então, entra dentro do conteúdo específico. E aquilo vira só do Einstein. Isso para todas as outras faculdades, para a FAMIMA, Santa Casa, e aí vai. Então, não necessariamente o conteúdo específico de uma é de outra. Por que a gente não pode, né, e não deve estudar de forma geral? Porque quando você estuda o conteúdo base do Einstein e você vai fazer FAMERP, você está queimando energia e tempo. Quando você estuda o conteúdo específico da FAMERP e vai fazer Einstein, está queimando energia e tempo. Porque você está estudando uma coisa que pode até ser legal, pode até ser que você goste, mas não vai ser cobrado de você. Isso é negativo. Certo? Então, eu tenho que saber o que é conteúdo base, que eu vou ter que dominar. E aí, até quando eu vou saber o conteúdo base, eu tenho que conhecer a profundidade que eu tenho que ter de cada disciplina, de cada matéria. Beleza. Depois, os conteúdos específicos. E isso é muito importante, gente. Parece um detalhe, mas não é. É um detalhe que faz diferença no tempo de preparação, na sua energia, na aprovação. Por quê? Porque eu tenho que saber. Ah, mas se eu só errar a questão do conteúdo base, você tá fora. Nós estamos falando de medicina e das faculdades mais concorridas. Se você errar 2, 3 questões que outro aluno acerta, gente, acabou, né? A gente tá falando de altíssima concorrência. Então, eu tenho sim que dominar. Então, segundo pilar, né? Lembrando que a pergunta do vídeo é como que eu tenho que estudar, o que eu tenho que fazer para garantir a aprovação esse ano de 2024. Primeiro pilar, conteúdo base. Segundo pilar, conteúdo específico. Tudo bem? Terceiro e último pilar, mas não menos importante, talvez o mais importante. Débora, qual que é o terceiro pilar? Critério de correção. Gente, eu posso afirmar sem medo de errar pela minha experiência com os alunos, pela minha experiência com a VUNESP, pela minha experiência com as provas, que um aluno que não conhece critério de correção, ele não vai passar em medicina, não nas mais concorridas e dificilmente até naquelas faculdades menos concorridas. Por quê? E se eu gabaritar todas as outras provas? Você pode gabaritar uma prova inteira objetiva. Se você não for bem na dissertativa, você vai reprovar. Então, critério de correção é um pré-requisito para passar em medicina pela Banca VUNESP, principalmente em menos de um ano. Ah, Débora, mas se eu sei toda a matéria, só não conheço o critério. Se você domina toda a matéria,
da prova dissertativa. Domino, eu sei a matéria ao ponto de gabaritar. Eu domino todo o conteúdo, eu só não conheço o critério, eu não apresento do jeito que ele quer. Você sempre vai ter notas parciais, você vai perder muita nota suficiente para te tirar da lista do aprovado. Débora, mesmo que eu saiba toda a matéria? Sim. Mesmo que você acerte tudo, se você não colocar dentro do critério, não respeitar a âncora, não respeitar comando, você está fora. Você está fora. Então, eu estou falando de uma pessoa que gabarita a prova objetiva, sabe tudo da dissertativa e só não respeita critério de correção. Não vai passar. Agora, imagina se você não gabarita a objetiva e se você já tem uma certa dificuldade em algumas coisas na dissertativa. Sem critério de correção, medicina virou utopia. Então, são 3 pilares fundamentais. Débora, qual que é o pilar mais importante? Gente, é um tripé. Essa câmera, por exemplo, ela está em cima de um tripé. Se eu tirar um dos pés, vai cair. Então, não tem como passar em medicina sem um dos 3. Olha só, conteúdo base da Banca VUNESP, conteúdo específico da sua prova, critério de correção. Tirei um dos pés, acabou, não tem como passar. Por menos que seja concorrida a prova, não tem como passar. Você precisa desses 3 pilares. Esses 3 pilares, eles fazem parte do coração da prova. Ah, Débora, mas se eu não passar em 2024, eu passo em 2025? Sem um dos 3 pilares, não passa. Porque tem alunos que ficam 3, 4, 5 anos. É lógico, depois de 5 anos, até sem querer, ele tá pegando o jeito, ele tá entendendo o que é recorrente, o que é conteúdo base, mesmo que ele não dê esses nomes, mesmo que ele não entenda exatamente o que ele está fazendo, mas o subconsciente vai aprendendo com aquilo e ele naturalmente vai fazer. Só que, gente, quanto tempo você quer se preparar? Você quer se preparar 5 anos, 6 anos, ou você quer garantir sua aprovação esse ano em 2024? Porque a proposta aqui desse perfil é essa, a sua aprovação em menos de um ano. Então, passei aqui para você os 3 pilares, eu espero que tenha te ajudado, tenha clareado ali o que é preciso para garantir a sua vaga. E já vou te convidar mais uma vez para se inscrever no canal, para seguir o perfil. Por quê, Débora? Porque nesse perfil esse ano nós vamos ter muitas informações importantes, muitas linhas editoriais importantes para a sua aprovação em medicina em menos de um ano. Eu espero que tenha te ajudado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.